uma semana, hoje é segunda-feira e assim como prometido, o vídeo de hoje vai ser mais teórico. E o tema também é polêmico, porém necessário, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre etiqueta. Na verdade, é uma dica de livro que aborda o assunto e que eu acho bacana todo mundo saber. Por quê? Porque não é uma questão aristocrática e não é um tema que se restringe à burguesia, como alguns pensam. Não, é uma questão de civilidade. Por que a civilidade é importante? Porque a gente precisa saber conviver em sociedade, né? A gente não sai por aí, por exemplo, passando o sinal vermelho, atropelando as pessoas na faixa, empurrando alguém na rua pra passar. A gente não faz isso, certo? Todas essas pequenas coisas, um por favor que você diz, um obrigado, um dá licença, todas normas de civilidade básicas que a gente espera que as pessoas saibam para aprender a lidar umas com as outras. Esse livrinho aqui chama-se O Pequeno Livro da Etiqueta e Bom Senso. A autora é Maria João Saraiva de Menezes. Eu comprei esse livro numa feira de... Na verdade era uma feira de moda, era um evento de moda em Curitiba que eu fui uns 2 anos atrás e que eu tenho algumas ressalvas em relação a esse livro, mas eu vou falar da parte que eu acho relevante. Eu separei 3 temas aqui, que são dicas, na verdade. Ninguém aqui vai impor regra na vida de ninguém e a gente, enfim, comete falhas, é claro, né? Ser humano é assim, é passível de erros. E às vezes a gente nem se dá conta de que comete alguma gafe, alguma falta de educação, que às vezes podem até soar como grosserias. Então, assim, só pra pôr o meu parecer rapidinho antes de dar essas dicas, etiqueta não é uma questão de impor nada a ninguém. Aqui são sugestões, você acata se você quiser, mas que são legais de você saber, como eu disse, pra você aprender a lidar socialmente com as pessoas. Vamos dar uma olhada aqui no restaurante. Eu vou mencionar só algumas coisinhas aqui, aí eu vou comentando, tá? Não seja arrogante com os empregados, mas também não caia num excessivo abuso de confiança. Você não vai bater papo com o garçom ou com a garçonete como se ela fosse sua melhor amiga. Primeiro, porque você vai atrapalhar o trabalho dela. E segundo, porque você não tem essa intimidade gratuita. Não por ser um empregado, nada disso. Não por ser um subordinado. Simplesmente porque é uma pessoa que você não conhece, você está lidando ali com ela no meio profissional dela, e você não vai parar o trabalho dela pra chamar ela a uma conversa, enfim, casual ali. Ao mesmo tempo, você não vai lidar com arrogância. O que acontece muito, principalmente pessoas que são conhecidas ou que se julgam por algum motivo superiores a outras. Eu já presenciei, com certeza todo mundo já presenciou pelo menos alguma vez, alguém com aquela famosa frase do "você sabe com quem está falando?". Eu acho isso péssimo. Primeiro porque soa de uma grosseria assim extrema. Segundo, que você não é nada, você é o fulano de tal que trabalha em tal lugar e ponto. Por algum motivo você ficou conhecido ou conhecida na mídia, mais nada. Você não tem que receber um tapete vermelho no lugar onde você entrar. Você não é melhor do que ninguém, muito menos melhor do que o empregado que tá ali fazendo o trabalho dele. Então as pessoas confundem um pouco a profissão, associam, né, essa profissão a uma classificação subalterna. Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas. É ridículo. Não é só uma questão de etiqueta, é uma questão de bom senso mesmo. É como o próprio título do livro diz, bom senso. Siga com mais cuidado as normas de como comer à mesa. Vocês podem achar que é um absurdo, mas eu sei de gente que arrota em público. Assim, galera, arrotar é uma reação natural do organismo quando a gente está fazendo a digestão. O que não significa que você precisa expor esta reação natural aos outros, principalmente se você está em um local público. Não é uma questão de ser fresca, não é uma questão de ai, como ela se acha superior, ela não arrota, ela não peida. Sim, eu arroto, eu solto pum, como todo mundo. Mas a questão é que você não precisa exibir estas reações do seu organismo, entendeu? Principalmente em locais de alimentação. Porque concordemos que soa nojento, né? Você tá comendo e de repente você escuta um arroto do seu lado. Oi? Tipo, você tá na sua casa? Se você estiver na sua casa, recebendo uma visita já é péssimo. Se você tá na sua casa com familiares, amigos, tá ok, tá todo mundo ali zoando, sei lá. Agora, fazer isso em público e na frente de desconhecidos eu acho um pouquinho além, né? Assim, só um pouquinho. Se precisar tirar cadeira de uma mesa ocupada, pergunte se pode fazer e agradeça. Soa óbvio, eu sei, mas também já passei por isso. Por exemplo, você tá em algum lugar que tá lotado, aí você tá comendo e tal, por exemplo, tá você e mais alguém e tem um terceiro lugar aqui, né, uma cadeira vazia. Aí você tá ali, daqui a pouco, bum, tipo, aparece um furacão do seu lado, você não sabe da onde a pessoa surgiu, de que paraquedas ela caiu, e a cadeira simplesmente foi
tomada ali. Oi, de repente você tá esperando alguém, né? Mas a cadeira já foi, ninguém perguntou. Tipo, arranca a cadeira, pergunta depois, se perguntar. Então, assim, dá licença, tem alguém sentado? Não, posso usar essa cadeira? Obrigada, né? Então, mais uma vez, é uma questão de bom senso e não de etiqueta. Se de repente você, por alguma distração ou por não saber mesmo, falta de bom senso mesmo, não souber, aprenda a lidar com mais delicadeza com as pessoas. Eu acho que é uma questão de consideração, de humanidade. Agora vamos pular para o tema ecologia. Ninguém aqui precisa ser aqueles, enfim, ambientalistas de carteirinha que ficam te enchendo o saco todos os dias, mandando e-mail, ligando, mandando balão, enfim, sinal de fumaça, falando que é pra você salvar o planeta. Só que é aquela tal história, você mora no planeta Terra e todos moramos e todos queremos que o planeta dure o maior tempo possível. Para quem sabe, nossos netos, bisnetos, eu nem quero ter filho, mas enfim, colocando dessa forma pra generalizar. Então, assim, é legal você se preocupar com algumas questões de poluição, reciclagem. E aí, ele dá umas dicas assim. Habitue-se a guardar o lixo nos seus bolsos quando não avistar lixeiras. Eu, você, seu vizinho, todo mundo alguma vez já pegou aquele papelzinho de chiclete, amassou e tuc pela janela do carro. Tô mentindo? Não, né? Eu sei. Pois é. Por que isso não é legal? Primeiro, porque entope os bueiros. Quando chove, todo lixo que você jogou na rua vai pro bueiro, entope, enfim. Isso daí a gente aprende até no ensino fundamental. E aí dá aquela enchente bacana, né? Só que não. Segundo, porque assim, você joga o lixo da bala no chão da sua casa? Bom, deve haver quem joga. Eu não jogo, porque eu odeio viver em ambiente sujo. Tenho toque de organização, então assim, eu odeio ver coisa bagunçada, jogada no chão, espalhada, suja, enfim. Eu não pego o papelzinho do chiclete e jogo no chão do meu quarto. E por que eu vou fazer isso na rua? Considerando que, enfim, você tá contribuindo pra poluir. Imagina se todo mundo, todas as pessoas que povoam o planeta resolverem jogar um papelzinho de chiclete no chão. Habitue-se a fazer a separação dos lixos em casa e no trabalho. Separação de lixo nada mais é do que reciclagem. Por que é legal reciclar? Porque o lixo que você, de repente, está jogando no orgânico é uma coisa que pode ser reaproveitada. E reutilização é uma coisa básica, necessária, para que a gente evite desperdício, para que a gente economize dinheiro, enfim, por vários motivos. Papel, plástico, vidro, alumínio, vários desses materiais podem ser reciclados. Então, quando você for, por exemplo, jogar comida estragada fora, não jogue junto com o rolo do papel higiênico, com alguma garrafa plástica de água ou de refrigerante que você tenha tomado. Separa, entendeu? Pega um lixo só pro lixo chamado limpo e outro pro lixo orgânico. Porque o reciclável, pode fazer tanta coisa. Até na moda a gente usa garrafa PET, coisas que podem servir até para fabricação de roupa, papel que pode ser reciclado e virar caderno, virar livros. Então, assim, é muito legal e faz muito bem ao planeta como um todo você reciclar lixo. Por favor, recicle. Porque reciclar é chique. Não é chique. É necessário, né? Mas se você quer encarar como chique, encare, desde que você faça. Não fume em recintos públicos e nem privados. Fumar é uma coisa assim que é um problema, não só pra quem fuma, como pros que estão em volta de quem está fumando. Eu acho assim, se você quer acabar com o seu pulmão, beleza, cara, acaba com o seu pulmão, fica à vontade. Mas os outros, os demais, não tem obrigação de acabar com o pulmão por tabela, entendeu? Eu acho que esse é um dos motivos porque aquela lei do fumante em locais fechados foi colocada em vigor. Porque é uma questão de bom senso também. Houve uma época, todo mundo deve saber, já deve ter ouvido falar, que nos anos 20 fumar era chique, era sinal de status. Eu não sei de onde a galera tira essa ideia de status que agrega valor a certas ações. Mas, enfim, né? Não vamos discutir essas psiques. Mas hoje em dia não é mais, enfim, isso já caiu por terra há muito tempo e se tornou uma coisa desagradável pra quem não fuma. Imagina, você tá num restaurante. Pô, por mais que você não esteja no local de fumantes, às vezes os ambientes eram próximos, né? Não quero a área fumante, então vou pra outra. Mas o cheiro vem, então uma coisa assim, o vento bate, vem a fumaça, é muito desagradável pra quem não fuma, gente, juro, é muito desagradável. Fora as outras questões, né? Sujeira, o cara bate a cinza no prato, enfim, é nojento, desculpa, mas é nojento. Eu acho assim, o fumante tem o direito de fumar, mas beleza, vá pra algum lugar aberto, você não vai sufocar ninguém com cheiro, você não vai poluir, pelo menos ali o local onde você está. Dica para fumantes: não fumem em locais fechados, nem dentro de casa, nem no carro. Você pergunta, posso fumar? Você se incomoda? Posso abrir o vidro? E aí é uma questão da outra pessoa topar ou não, e aí se a pessoa falar não, você vai ter que dar aquela segurada, né? Etiqueta no trabalho.
Não se exalte nem ofenda ninguém. É também uma coisa meio óbvia, mas acontece com algumas pessoas. Não é que no trabalho a gente tem que ter sangue de barata. Assim, não, eu sou uma pessoa boa, da paz, eu não me altero. Não, ninguém é assim. Em algum momento você vai se incomodar muito, você vai se irritar, você vai querer mandar pra aquele lugar. Mas a gente precisa ter aquela questão de política. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas assim, é uma questão de você ter jogo de cintura na hora de falar, de argumentar, de mostrar a sua insatisfação, seja com o que for. De você falar, não, olha, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. É tudo uma questão de você saber como falar. E aqui a questão do ofender, eu acho que não se trata nem daquele xingamento propriamente dito, que eu acho que ninguém vai virar e falar, olha, vá pra aquele lugar, a menos que você queira ser mandado embora por justa causa. Às vezes você não tá com a intenção de ofender, mas você acaba ofendendo pelo contexto da coisa, entende o que eu quero dizer? Às vezes você tá alterado, você não necessariamente agride verbalmente, mas você acaba agredindo pela forma como você colocou aquela coisa. Isso, claro, a gente aprende com o tempo. Ninguém vai saber ter o jogo de cintura do dia pra noite. Você saber se posicionar de uma maneira que evite ao máximo constrangimentos e ofensas e tudo mais. Uma coisa que é muito desagradável e que eu vejo que, assim, ainda bem que as pessoas estão evitando fazer isso, mas antigamente ocorria bastante, questão de comparar. Aqui tá dizendo, né, não compare os funcionários, ocupe-se com outras coisas mais saudáveis, aprenda a jogar tênis. E tá sendo irônica, obviamente. Às vezes as pessoas querem o desempenho melhor de um grupo X ali do setor e aí fica falando, fulano me apresentou o trabalho em tantos dias. E você ainda não apresentou nada, porque a ciclana fez um excelente trabalho, você já nem tanto. Isso degrine a imagem da pessoa, menospreza e cria aquela frustração de tipo, de repente a pessoa deu o máximo dela, mas ela não conseguiu fazer a mesma coisa que a outra. Cada um é bom numa coisa. Isso não significa que a pessoa seja um nada, pra não falar outra coisa. Então comparar é muito chato. Evitem comparações. O máximo que você pode fazer é virar e falar, olha, eu acho que você pode fazer melhor do que isso. Você tem capacidade pra fazer melhor, tenta se esforçar da próxima vez. Dá aquele incentivo sem deixar a pessoa se sentir um lixo, sabe? Não faça do seu local de trabalho o confessionário público para os seus problemas. Bom, aqui é uma coisa relativa, porque assim, meu trabalho é com blog e eu tenho a parte de relacionamentos em que já falei da minha vida pessoal várias vezes. Mas é um segmento diferente que eu tenho, digamos, uma licença poética pra fazer, porque o assunto pede que, se eu assim quiser, conte minhas experiências. Eu acho legal contar experiências próprias, porque eu tenho muita gente que se identifica com a forma como eu penso, e às vezes até já passou por coisas parecidas ou iguais, né? Mas assim, se você trabalha em escritório, em um meio que não seja tão intrínseco quanto o meu, assim, não pega bem você falar da sua vida pessoal. Porque ninguém ali te conhece muito bem. Nem todas vão te ajudar, nem todas vão olhar com bons olhos. Sempre vai ter alguém que vai guardar aquela coisinha que você deixou escapar pra usar contra você. Também é uma coisa que eu acho que leva mais pelo bom senso do que pra etiqueta em si. Eu não curto efusividade. Sou uma pessoa completamente fechada pra quem eu não conheço. Quem me conhece sabe que eu sou super aberta, brinco, falo besteira, mas se eu não conheço, eu sou muito fechada. Eu não tô dizendo que eu tô certa, mas assim, é meio que uma proteção, porque você não vai se abrir e contar a sua vida inteira pra quem você acabou de conhecer. Dentro do meio profissional em si, não é bacana ficar abrindo a sua vida pessoal. Às vezes, sei lá, você deixa escapar alguma besteira, a pessoa já associa erroneamente a sua imagem profissional. É bom evitar, então assim, seja mais reservado pra evitar esse tipo de constrangimento. Bom, foram 3 dicas longas que eu considero que tenha sido mais de bom senso do que de etiqueta, porque eu acredito que bom senso é uma coisa que nunca é desnecessária, pelo contrário, é uma coisa que inclusive está em falta na sociedade. São dicas bobas que pra alguns podem até ser óbvias, pra outros podem ter sido necessárias. Espero que vocês tenham curtido. Quarta-feira eu volto com dicas de moda na prática. Podem fazer perguntas. E aí a gente se vê daqui a algumas horas. De novo. Um beijo, gente. Até mais.